Boa tarde, na paz do Cristo vivo. Neste momento eu quero trazer uma rápida reflexão baseada em uma declaração que o deputado federal Jair Bolsonaro deu e onde eu vejo que é uma frase interessante e que pode ser aplicada a nós que militamos na obra de Deus com muito carinho e com muito amor, conhecedores e sabedores que somos, que fomos chamados pelo Senhor para servi-lo, bem como também a sua igreja. E a declaração do senhor deputado federal Jair Bolsonaro é a seguinte: o comandante é o espelho para a tropa. O comandante é o espelho para a tropa. Ao ouvir esta declaração ofertada por ele ao apresentador Ratinho, eu fiquei a pensar: ora, se o comandante é o espelho para a sua tropa, o que pensar de nós que militamos na obra de Deus como líderes vocacionados e chamados por Ele? Eu lembro também que, na sua fala, ao abordar tal declaração, ele disse: se o comandante fizer uma besteira ou coisa semelhante, a tropa também certamente o seguirá. Foram basicamente estas palavras que ele ofertou ao dar esta declaração ao apresentador Ratinho. Com isto, meus diletos companheiros da obra de Deus, companheiras também que trabalham na lide da obra de Deus, nas mais variadas ocupações que lhes foram ou nos foram ofertadas, eu quero trazer esta reflexão rapidamente, em poucos minutos para nós, para que venhamos realmente pensar: será que estamos sendo espelhos também para a Igreja do Senhor? Será que eu, como pastor, como ministro do Evangelho, estou sendo espelho para a liderança da igreja que eu estou, assim, tomando conta, instruindo, orientando, aconselhando? Será que eu, como ministro do Evangelho, estou sendo espelho para toda a igreja que no momento estou liderando? Vejo muito forte a necessidade de que cada ministro do Evangelho, de que cada obreiro, obreira que milita na obra de Deus, possa assim pensar, refletir, examinar se realmente está sendo espelho para a sua liderança, para a igreja que ora está liderando pela bondosa e graça mão de Deus. Dentro disto, eu vejo que há muitos de nós que queremos extrair do povo, mas não queremos, no que diz respeito ao nosso pastor presidente, ofertar as mesmas coisas que nós queremos que a nossa liderança local nos oferte. Diante disto tudo, lanço a pergunta que não cessa: será que estamos sendo espelho para a igreja? Será que estamos sendo espelho para a liderança? Será que estamos sendo espelho? Repito a frase do nobre deputado federal Jair Bolsonaro: o comandante é o espelho para a tropa. Diante disto tudo, vem a pergunta com a primeira resposta: será que estamos sendo espelhos? E a primeira resposta é: na paz. Será que nós, ministros do Evangelho e demais liderança da obra de Deus, será que nós estamos sendo espelho no quesito paz? Será que estamos semeando paz? Será que estamos propagando a paz?
a paz na família, a paz no seio da igreja, a paz na convenção que você faz parte? Será que somos promovedores da paz? Ou será que somos promovedores da guerra? Ora, penso eu como pode um ministro do Senhor, um líder, uma líder que trabalha na casa de Deus, não propagar a paz e propagar a guerra. Que tipo de espelho é você? Você pode ser um espelho, bem verdade, mas um espelho que talvez esteja sujo, um espelho que esteja opaco e não produza brilho nenhum. Mas, se somos espelhos da paz, há brilho, há luz, há claridade ofertada para todos aqueles que nos seguem, para todos aqueles que trilham nas mesmas pisadas que estamos a trilhar. Jesus é o príncipe da paz. Se Jesus é o príncipe da paz, sendo ele o sumo pastor, porque eu e você, ministros do Evangelho, demais lideranças da obra de Deus, também não propagamos a paz. Propaguemos a paz. Não propaguemos a guerra entre os irmãos. Não propaguemos a guerra entre a liderança e o povo. Não propaguemos a guerra entre os nossos companheiros de ministério, o nosso pastor presidente, seja lá de qual convenção você for, mas propaguemos a paz. Sejamos espelho para a nossa tropa, para que a nossa tropa, quando olhar para nós, vejamos o meu pastor, o meu líder, a minha líder, é espelho de paz para mim. Não é um espelho de guerra, não é espelho de discórdia, não é espelho de contenda, não é espelho que venha provocar tantas coisas ruins no seio da igreja e que a paz fique bem por longe. Não, o meu líder é espelho de paz. A outra resposta dentro desta pergunta, será que estamos sendo espelho? É a seguinte: na obediência. Será que nós estamos ministros do Evangelho, demais lideranças da obra do Senhor? Será que estamos sendo espelho para a nossa tropa na obediência? É fácil a gente pedir que a nossa liderança local seja obediente a nós. É fácil dizer, meus irmãos, obedeçam ao seu pastor. Vocês estão aqui para obedecer, olha o que diz a Bíblia. Obedecei a vossos pastores. É fácil dizermos isto para a igreja, para a liderança local, a qual estamos coordenando, liderando, debaixo da graça de Deus. Agora, quando nós partimos para o outro lado, tem alguns que acham difícil de obedecer ao seu pastor presidente. Obedeçamos ao nosso pastor presidente. Não importa se é um ancião, não importa se é um homem de meia idade, não importa a sua faixa etária, obedeçamos ao nosso pastor presidente. Como quereremos que a igreja nos obedeça se nós não obedecemos ao nosso pastor presidente? Como quereremos que a igreja cumpra as determinações sadias que nós expomos diante dela, se nós nem fazemos isso no tocante ao nosso pastor presidente? É tempo de despertar, ministros. É tempo de despertar demais lideranças da obra de Deus. Temos que ser espelhos de obediência. Nós não podemos ser espelho de desobediência. Obedeçamos ao nosso pastor presidente, homem constituído por Deus, por aclamação dos ministros, por eleição do povo, conforme algumas convenções assim o fazem. É preciso obediência. É preciso que cada ministro do Evangelho demonstre diante da sua tropa que é obediente ao seu pastor presidente. Pois se o ministro for obediente ao seu pastor presidente,
como eu costumo dizer, ele tem cartas na manga para apresentar diante da sua tropa local. Eu sou obediente ao meu pastor presidente, porque a Bíblia assim manda obedecer aos pastores. Convém que a igreja também seja obediente a mim como pastor local, nesta igreja, nesta congregação. Não tem como nós, permita-me usar esta expressão, cobrar a obediência do povo quando não somos obedientes ao nosso pastor. Quando somos desobedientes, por que queremos cobrar, exigir obediência da igreja local? Não, de forma alguma. Isto não tem lógica. Isto não tem fundamentação bíblica. É preciso atentarmos que eu e que você precisamos ser espelhos de obediência. Obediência ao nosso pastor de conformidade com a palavra. Se formos obedientes ao nosso pastor de conformidade com a palavra, certamente a igreja será obediente a nós. Porque, querendo ou não, a nossa fama sairá divulgando se somos obedientes ou não ao nosso pastor presidente. Sejamos espelhos, ministros. Sejamos espelho demais liderança que ocupa variadas funções e cargos na obra de Deus. A terceira pergunta, resposta, melhor dizendo, que eu vejo nesta pergunta, será que estamos sendo espelhos? Nas palavras. Será que estamos sendo espelho para a nossa tropa nas nossas palavras? Que tipo de palavras estamos pronunciando? Será que são palavras torpes? Como pode um ministro de Deus, conhecedor das verdades sagradas, abrir a sua boca para proferir palavras de baixo calão? Palavras podres, palavras que fedem, palavras que ofendem a moral do próximo, palavras que ofendem a santidade e a moral de Deus. Não, ministros do Evangelho, a nossa boca não foi feita para proferir palavras de baixo calão. Demais lideranças da obra de Deus, sua boca não foi feita para proferir palavras de baixo calão. Da sua boca não pode sair bênção e maldição. A sua boca é para ser uma fonte doce e não uma fonte amarga. E o povo está nos acompanhando. A tropa está nos acompanhando. O que é que a tropa está dizendo de mim? O que é que a tropa está dizendo de você, líder na casa de Deus? Será que você é um líder espelho nas palavras? Ou será que quando a tropa olha para você, e tropa aqui posso dizer que significa tanto a liderança local como a igreja como seu todo? O que é que a tropa está dizendo a seu respeito, ministro do Evangelho e demais liderança? Será que quando a tropa olha para você diz, não, meu líder, as palavras dele são sadias. São palavras que promovem graça. Não sai palavrão da boca do meu líder, da boca da minha líder. Eu tenho que me espelhar no meu líder, nas suas palavras. Como é bom ser um líder. Como é bom exercer liderança na casa de Deus. Mas, repito a frase célebre, posso assim dizer agora, do nobre deputado federal Jair Bolsonaro. O comandante é o espelho para a tropa. Que Deus ajude a mim, ministro do Evangelho, que Deus ajude a você, demais liderança na casa de Deus, ajude-nos a sermos espelho nas nossas palavras. Que Deus possa assim nos ajudar, para que assim a gente possa ser exemplo e espelho também para a igreja e também para a liderança local. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude.
A próxima resposta da pergunta no bom testemunho. Será que estamos sendo espelhos no bom testemunho? Será que nós, ministros do Evangelho e demais lideranças da casa do Senhor, será que estamos sendo espelhos no bom testemunho? Luz, sal, como disse Jesus. Será que estamos sendo a luz do mundo e o sal da terra? Será que está sendo evidenciado na igreja local e fora da igreja local o nosso bom testemunho? Será que a igreja local, a liderança local, quando olha para mim, ministro do Evangelho, quando olha para você, ministro do Evangelho, quando olha para você, demais liderança, será que eles dizem, não, o meu líder, ele dá bom testemunho. O meu líder, a minha líder, são homens e mulheres de bons testemunhos. E lá fora? E as pessoas que não conhecem a Cristo? Será que podem dizer que eu e que você, líderes da casa do Senhor, ou na casa do Senhor, será que somos bons ou damos bons testemunhos? Será que o povo lá fora está dizendo, não, olha, aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquele obreiro, dá um bom testemunho aqui na sociedade? Como pesa diante de nós isto? Esta frase do deputado federal Jair Bolsonaro martelou a minha mente, martelou o meu coração, sobreveio sobre mim o peso da responsabilidade de ser um obreiro que seja espelho, mas um espelho límpido, um espelho que produza clareza, um espelho que não tenha realmente, um espelho que não seja embaçado, um espelho que lute para dar bom testemunho na igreja e na sociedade. Somos falhos, estamos em um corpo ainda corruptível, sujeito a falhas. Nosso corpo não foi transformado, mas cabe-nos rogar a Deus para que Deus nos ajude a ser espelhos para a nossa tropa, para que o nome do bondoso Deus seja glorificado na minha e na sua vida, que milita no reino de Deus. Outra resposta dentro desta pergunta: será que estamos sendo espelhos na união? Será, ministros do Evangelho, será, demais liderança, que estamos sendo espelho para a tropa na união? Será que estamos divulgando a união? Será que estamos semeando a união? Será que estamos propagando a união? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente sabe que tem gente que não presta, essa é a verdade. A gente sabe que tem gente que gosta de cutucar o outro. A gente sabe que tem pessoas que faz de tudo para provocar a desunião. E eu gosto de perguntar, que dificuldade há em fazermos a união, em promovermos a união? Que Deus nos ajude a sermos espelho de união. Que Deus nos ajude a não semearmos contenda entre os irmãos, porque quando semeamos contendas entre os irmãos, a desunião é evidente. Como pode um ministro do Evangelho sair divulgando desunião entre os irmãos da igreja que ele lidera? Como pode um ministro do Evangelho divulgar desunião entre a liderança local que ele está trabalhando? Não, não e não. Nós não podemos ser divulgadores de desunião na igreja que trabalhamos, na liderança local. Nós temos que ser divulgadores da união. Uma igreja desunida é uma lástima aos olhos de Deus. Uma liderança desunida é uma lástima aos olhos de Deus.
E a gente sabe, e a gente não pode ser hipócrita. Tem pessoas que estão na casa de Deus, não importando se ocupa a liderança ou não. Mas aqui eu sou muito enfático. Há aqueles que ocupam liderança na casa de Deus, que não estão deixando Deus lhe usar, mas estão deixando o inimigo da alma usá-los. E estão promovendo desunião na casa de Deus, estão promovendo desunião no meio da liderança. Será que Deus está se agradando disso? Será que a alma de Deus está feliz com você que lidera na casa de Deus? Que em vez de promover união, promove desunião na casa de Deus, na liderança? E eu vou mais além ainda. Permitam-me a minha audácia, até mesmo nas convenções. Pastores que querem promover discórdia, desunião na sua igreja e quer promover a mesma coisa também na convenção que faz parte. Pessoa que quer que a igreja local seja unida, mas quando chega na convenção não quer saber de união de jeito nenhum. Quer promover coisas que realmente entristecem a alma de Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de aprumar a nossa vida, ministros do Evangelho e demais lideranças na casa de Deus. Atentemo-nos para a palavra de Deus. Sejamos homens de Deus. Sejamos mulheres de Deus, que zelam pela doutrina bíblica e que devem promulgar a verdade de Deus. Verdade esta que promove união. Mas ainda há outra resposta nesta pergunta. Humildade. Será que estamos sendo espelhos para a tropa na humildade? Quantos pastores soberbos, quantos líderes soberbos, exaltados, porque ocupam posições variadas, porque Deus vai abençoando, abençoando, abençoando. E em vez de deixar o coração ser radiado, cheio, completo de humildade, como disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, permitem que a soberba, permitem que a exaltação destrone a humildade dentro de si. Isso entristece a Deus. Isso entristece a Deus. É necessário a nós, ministros do Evangelho e demais lideranças da casa do Senhor, sermos humildes, humildes e humildes, aprendendo de Jesus. Você pode galgar muitas coisas aqui na terra, mas se você deixar a soberba adentrar no seu coração, a exaltação adentrar no seu coração, Deus se afastará de você, porque a soberba procede à ruína. Deus conhece o soberbo de longe, mas diz a Bíblia que aos humildes ele dá graça. Seja humilde e humilde de coração, aprendendo de Jesus. Seja espelho para a igreja local. Seja espelho para a sua liderança local. Espelho de humildade. Que olhem para você e digam, meu líder é humilde. Eu tenho que ser humilde igual ao meu líder. Meu líder está galgando posições aí, mas continua ainda humilde. Meu líder saiu de um campo razoável, foi para um melhor, mas continua humilde. Que Deus ajude a nós, líderes da casa de Deus, a sermos humildes. E eu quero deixar aqui a última resposta, porque tenho sido muito audacioso. E eu peço até vocês que me perdoem por esta minha loucura de assim se expressar. Mas a última resposta, dentro desta pergunta, será que estamos sendo espelhos? Diz respeito aos santos dízimos na casa de Deus. Eu sei que há muitos aí afora que combatem a doutrina bíblica do dízimo, dizem que foi para o tempo da lei, dizem que não é para os dias odiernos. Eu sei que há muitos que combatem isso aí. Mas a minha mente é esclarecida pela Bíblia, de que esta é uma doutrina odierna,
não somente para o Antigo Testamento, não somente enquanto Jesus estava na terra, mas é uma doutrina bíblica, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Mas, para nós, ministros do Evangelho e demais lideranças, será que estamos sendo espelho para o povo no que diz respeito aos dízimos? Meu conhecimento é pouco, mas eu sei que cada convenção tem a sua realidade. Respeito muito bem, porque diz respeito a algo local, estadual. Mas vejamos o seguinte: será que nós, ministros do Evangelho, estamos sendo fiéis a Deus nos nossos dízimos? Orientamos à luz da Bíblia, ensinamos à luz da Bíblia ao povo a dizimar. Dizimem para a manutenção da casa de Deus, dizimem para a manutenção da vida familiar do pastor, dizimem, dizimem, dizimem porque é bíblico. Mas será que estamos também dizimando, ministros do Evangelho? Será que estamos também dando a 10ª parte que diz respeito? Será que somos espelhos e podemos dizer, dizime, igreja, porque também eu dizimo e levo a 10ª parte, no nosso caso aqui, na nossa convenção, comadal, levamos para o caixa de jubilação. Todo mês eu levo, eu pago. E aí? O que adianta ensinar a igreja a dizimar se nós não estamos dizimando? Se nós não levamos para a comadal, ou se você que faz parte de outra convenção não leva também para a sua convenção. E o que dizer das demais lideranças, diáconos, presbíteros, auxiliares, professores de escola bíblica, superintendentes de escola bíblica, dirigentes de círculo de oração, e assim por diante, tantas outras lideranças. Como você pode ensinar ao seu povo a dizimar, ministros do Evangelho e demais lideranças, se você não dizima, se você é infiel, se você não obedece esta palavra de Deus no tocante à doutrina bíblica do dízimo? Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Que esta célebre frase do senhor deputado federal Jair Bolsonaro fique martelando a minha mente, martelando o meu coração, bem como a tua mente e o teu coração. O comandante é espelho para a tropa. Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.